Pai do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Mais uma noite, estamos aqui na presença do Senhor, adorando ao nosso Deus. Desde o momento que saímos de casa, já saímos com o coração quebrantado para oferecer ao Senhor o nosso culto racional. Cada um vai oferecer o seu culto ao Senhor. E eu quero crer que você tem um propósito nessa noite. E Deus tem um desejo muito grande em receber aquilo que você tem para oferecer nessa noite, aquilo que você veio oferecer ao Senhor. E por isso nós somos eternamente gratos a Deus, porque o Senhor nos proporcionou vida, nos proporcionou saúde, nos proporcionou momentos de alegria. Desde já agradeço os irmãos que oraram pela viagem do nosso pastor, que foi e voltou. Pela minha viagem também fomos e já voltamos. Descansamos essa semana, passamos aí uma semana fora, mas o Senhor nos guardou na ida e na volta. Que Deus abençoe a vida da igreja, a vida dos irmãos. Eu quero ler com os irmãos um texto da palavra do Senhor. Antes de orarmos, eu quero deixar 3 versos da palavra do Senhor no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, 33 e 34. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Jesus nesse texto estava defendendo a sua autoridade, para que veio seu ministério, tudo que ele veio cumprir e realizar na face da terra. E havia ali algumas pessoas resistindo ao ensinamento de Jesus. Então Jesus olha para eles e fala: vocês precisam conhecer a verdade, porque quando vocês conhecerem a verdade, vocês serão livres, vocês serão libertos. E eles, sendo descendência de Abraão, o homem que recebeu a promessa de Deus, eles achavam que não precisava conhecer Jesus. Jesus diz que aqueles que cometem pecado é servo, é escravo do pecado. Mas Jesus veio para torná-los livres do pecado e nos dar acesso ao céu novamente, de onde o Senhor Deus nos espera para juntos celebrarmos dias de alegria, momentos de felicidade. Amém, igreja? Amém. Eu quero convidar vocês para se colocar de pés. Nós estaremos orando neste momento, iniciando este culto. Após essa oração, o Ministério de Louvor já estará iniciando, adorando ao Senhor, e a igreja tem a liberdade de expressar o seu sentimento de alegria adorando ao Senhor juntamente com o ministério. Querido Deus, amado Pai, nesta noite, Senhor, nós estamos reunidos nesse lugar onde o Senhor preparou para juntos celebrarmos a Ti, Senhor, este culto de louvor e adoração. Senhor, eu peço nessa noite, quebranta os nossos corações, Senhor, visita a nossa vida, nos ajuda, Senhor, a nos derramarmos diante de Ti e nos alimentarmos, ó Deus, da Tua palavra. Oferecer a Ti, Senhor, o culto em que nós saímos de casa para Te oferecer. Senhor, que não seja um culto contaminado, mas que seja um culto santificado, puro, Senhor, racional, Pai amado, para que chegue diante de Ti, ó Deus, como cheiro suave, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Deus, eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada um dos irmãos, aqueles que porventura estão enfermos, aqueles que porventura estão ansiosos, aqueles que porventura estão passando por qualquer dificuldade. Senhor, libera agora uma palavra de libertação, uma palavra de cura, uma palavra de transformação, que a partir deste momento a Tua glória, a Tua presença venha invadir este lugar, venha tomar conta deste ambiente, Senhor, e que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo nesta noite. Adoramos ao Senhor, adoramos a Deus, adoramos ao Senhor nessa noite. Aleluia.
Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser, não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. oh, maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, minha vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim.
Santo. Continue adorando ao Senhor. Oh, Pai, desça com a Tua glória nesse lugar, Jesus. Santo, Santo, Santo. Eu convido a você, diga que Ele é santo, que Ele é maravilhoso. Jesus, nós te chamamos. Santo, Santo, Santo. Oh, nós te adoramos, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Aleluia. Ele é santo, maravilhoso. Nós te adoramos, Senhor. Santo, 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 Santo. Olho pro céu e vejo Tua mão cuidando de mim em cada estação. Não merecia, mas Tu me escolheste. Com Tua bondade me surpreendeste. Mesmo no vale posso descansar, pois Tua presença vem me renovar. Sou testemunho da Tua fidelidade. Minha alegria é viver Tua vontade. Teu amor me alcançou. Meus pés firmou na rocha, me restaurou. Sou abençoado, Teu favor me cobriu. Sou levantado, Tua graça me atraiu. No vale posso descansar, pois Tua presença vem me renovar. Sou testemunho da Tua fidelidade. Minha alegria é viver Tua vontade. Teu amor me alcançou. Meus pés firmou na rocha, me restaurou. Sou abençoado, Teu favor me cobriu. Sou levantado, Tua graça me atraiu. Cada dia eu vejo Tua mão sobre minha casa, sobre meu coração. Sou Teu milagre, prova do Teu amor. Para sempre vou cantar ao Salvador. A cada dia
cada dia eu vejo tua mão, Senhor, sobre minha casa, sobre meu coração. Eu sou teu milagre, prova do teu amor. Para sempre vou cantar ao Salvador. Sou abençoado, teu favor me cobriu. Sou levantado, tua graça me atraiu. Nada vai nos separar do teu cuidado. Eu sou abençoado. Sou abençoado, teu amor me cobriu. Sou levantado, tua graça me atraiu. Cante! E nada vai me separar do teu cuidado. Sou abençoado. Oh, mais uma vez, declare. Sou abençoado, teu amor me cobriu. Sou levantado, tua graça me atraiu. Nada vai nos separar do teu cuidado. Eu sou abençoado. Aplauda Ele. Aleluia. A ti toda a honra, toda a glória, Jesus. Aleluia. Me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenavam por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou.
irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou E os meus pecados levou. quem é esse? Era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados Levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi. Eu não te troco por nada, não há espaço. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Quem é esse? Era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou E meus pecados levou. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, 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 santo. Desça com a tua glória, Jesus. Aleluia. Desça então, Pai, com a tua glória nesse lugar, Jesus. Sinta a presença dEle, adore, sinta a presença dEle, Ele está aqui nesse lugar. Aleluia. Santo, santo, santo. Te adoramos, Senhor. Lutamos com armas de fé. Cante. E nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Vitorioso, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, usem-nos em vão. Teu trono acima está, teu nome
teu nome imutável é. Então declare como um trovão, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és. Que venha o céu, que venha o céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és. Que venha o céu, que venha o céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Vitorioso és na tempestade. Cante. Teu nome infalível é, os reinos, teu trono, aleluia, teu nome vitorioso, vitorioso és na tempestade. Oh, Teu nome nome infalível, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Aleluia, te adoramos, Senhor, santo, santo, santo. Aleluia. Sinta a presença dEle. Adore, 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 adore. Oh, oh. Queremos o teu fogo, Jesus. Então vem, então vem. Santo, santo. Oh. Levante a sua voz em adoração. Permaneci, o teu olhar me consumiu. E eu sou todo teu.
sede por Ele, levante as suas mãos. Levante as suas mãos e peça. Levante as mãos, igreja. Peça. Eu ainda tenho. Peça. Eu ainda tenho lenha. Pode me queimar. Pode me mais queimar. Forte. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode me queimar. Pode me queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode me queimar. Pode me queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode me queimar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai. Diga isso pro inferno. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Espírito, 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 que desce como fogo. Oh, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo. Oh, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, 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 que desce como fogo. Oh, vem como em Pentecostes. Oh, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Oh, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, deixa ele encher você. Peça, peça, peça.
enche-me de novo, Espírito, Espírito, Espírito. Peça para Ele encher você. Que desce, enche, Espírito Santo, vem, vem como e enche-me de novo, enche-me, Senhor, aleluia. Aplauda Ele, Senhor, Ele é toda a honra, toda a glória. Santo, Santo, Santo. Aleluia. Santo, Santo, Santo. Tem gente aqui que sentiu o Espírito Santo. Mas para você que não sentiu, Ele não desiste. Você também não deve desistir, não. Se tem algo mais importante na vida do cristão, é a presença de Deus. Não deixa essa presença aí, não. Não se prenda porque tem um banco que é bonitinho, porque tem ritual. Não. Você quer falar com Ele, continua adorando. Santo, Santo, Santo é o momento das ofertas, mas é santo. Deixa Ele tocar você. Agradece a Ele, Espírito Santo, obrigado, porque eu senti Tua presença. Sabe por quê? Ele é a nossa maior riqueza. A presença do Espírito Santo é a nossa maior riqueza. Quem aqui entende quando a palavra diz assim: buscai o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas? Irmãos, quando você entender isso, você vai ver que a tua área financeira não vai ter mais preocupação nela. Teu dízimo não vai ficar preso mais, sabe por quê? Você sabe que Deus vai acrescentar aquilo que você precisa. A presença de Deus é maravilhosa. Isso é interessante, irmão, sabe? Quando a gente entende que o que a gente está entregando para Deus, a gente não está devolvendo. Imagina só, você entrega 10% para Deus, e o resto todo fica para você, a maior parte fica para você. É tão sobrenatural isso, irmão. Sabe o que você está fazendo? Senhor, está aqui aquilo que o Senhor me abençoou, e o resto o Senhor vai abençoar mais ainda. Igreja, entenda, se o teu coração estiver em Cristo, o diabo não vai poder mais roubar as coisas do teu coração, não vai poder roubar mais, entrar na tua casa e destruir tudo. É tempo da gente olhar para Cristo e entender que a maior riqueza nossa é o Espírito Santo. E deixa Ele acrescentar o resto. Se essa igreja mudou, se essa igreja está bonita, sim, é por causa dele, irmãos. Não é por causa do homem, é por causa de Deus. Porque Ele levantou homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que preservaram a presença e continuam preservando. Aí o que está aqui dentro sai para fora, e por isso que você vê que é bonito. Mas Ele quer continuar fazendo isso na sua vida, você recebe? Amém? Então para de ficar buscando as coisas para dar um jeito. Dá um jeito na cruz, irmão, dá um jeito de joelhos, amém? Dá esse jeito de joelhos, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, amém? Eu quero pedir para você pegar o teu dízimo, sua oferta, que nós vamos orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque a tua glória veio sobre esse lugar. Pai, muda a nossa mente, Pai. O nosso coração não venha se prender ao que é material, mas que nós venhamos andar pelo sobrenatural, Pai, por aquilo que é espiritual. Senhor, abre portas de emprego, abençoa os meus irmãos, Pai, abençoa esse dízimo, e que eles possam entregar com alegria, entendendo que o Senhor é fiel, Pai, entendendo que o coração deles é o relacionamento com o Senhor que importa. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa igreja, e que cada cadeira que venha a ser cheia de pessoas cheias do Espírito Santo, que dizimam para a tua glória, que são bênção, Pai, que não tem um coração preso no que é material. Senhor, abençoa cada um que está aqui hoje, em nome de Jesus, amém? Venha ofertar com alegria, cantando ao Senhor, amém?
Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do teu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Pra viver não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Aleluia, glória a Deus. Amém, querido irmão, boa noite. Ixi. Boa noite, querido irmão. Aleluia. Agora melhorou. Saudade de você, cara. Tudo bem? Vem sempre por aqui? Eu que tô sumido, né? Saudade de vocês. Fiquei 2 semanas fora, 2 domingos. Assisti a live, mas não é do mesmo jeito, né? Chegava domingo à noite, a gente assim... Aí lembra do culto, vai, buraco fica, né? Como diz a palavra, na viração do dia o homem sente até hoje na viração do dia, porque na viração do dia era quando Deus vinha ao jardim falar com o homem. Mas que bom que eu estou novamente com os irmãos. Pastor Joaquim ficou esses 2 domingos. Bênção, né, irmãos? Amém, glória a Deus. Falei até para os irmãos, falei, vou ficar por aqui. Falei, vou ficar por aqui, o pastor Joaquim já fica aí. Tá tudo certo, vocês amam o pastor Joaquim. Ele falou, você para com essas coisas que nós vai te buscar aí. Eu falei, a gente ama o pastor Joaquim. Só que não vem não, vocês dois não vem com esse negócio de... Mas é muito bom. Nós tivemos momentos bons lá. Eu dei umas de blogueiro, eu fico postando... Eu amo postar paisagem, pedra, essas coisas. E eu gosto de visitar lugares. Então eu queria conhecer os lugares diferentes. A Yasmin pegou uma virosezinha lá, na praia, mas deu tudo certo. Foi só uns 5 dias de virose, 5, 6, 7. Chegamos de viagem, ela já foi tomar um soro ali no Hospital São Francisco, mas estava com virose, mas estava firme lá. Diz ela que era para agradar o pai dela. Não pedi nada, mas a gente passeou, deu tudo certo. E vários irmãos retornaram de viagem, né? Estou vendo a Eliane ali. A Ellen também voltou de viagem. Aleluia. Thaís está viajando. Muitos irmãos viajando, eu acho que deu, né? Cadê o Bruno e a Adriele? Não voltaram ainda? Irmão, 25 de janeiro, já deu. Tô brincando, alguns irmãos ainda estão de férias. Mas é muito bom estar de volta. E a gente vai compartilhar algo que o Senhor colocou no nosso coração, que eu venho meditando. Antes disso, os aniversários antes da semana foi a Giovana, a Helenice. Cadê a Giovana? Gi, cadê a Gi? Está em cima? Alguém dá um grude na Gi, ora com a Gi. Alguém da intercessão aí. A Helenice não está, que Deus abençoe ela grandemente. Que o Senhor conceda muitos anos de vida. Essa semana que vem agora, nós teremos somente a Gi ali. Alguém da intercessão gruda ela para orar por ela. Essa semana que vem agora, teremos só a sexta-feira de oração. Ainda, eu estou fazendo reunião com a liderança. E depois vai ter uma reunião geral com os ministérios.
para alinhar o nosso ano de 2026. E depois, semana que vem, já é fevereiro, a gente volta com todos os ministérios. Vai ter o projeto solidário, vai ter o estudo bíblico, os nossos professores, pastor Joaquim, nosso presbítero José, a nossa querida Maria, nossa líder de intercessão. Nós vamos voltar, tem vários materiais maravilhosos. O estudo bíblico vai ser na terça-feira também. Você quer aprender mais da palavra? E vamos continuar firmes. Terça-feira a gente vai voltar também às redes de jovens. Não sei se a data eles não passaram. Inclusive, nós, no presbitério, nós fizemos para 2026 um planejamento de o intercâmbio entre todos os jovens do presbitério, das cidades vizinhas. Então, foram selecionadas algumas cidades para a gente fazer esse intercâmbio. A primeira cidade é a nossa. Então, em final de fevereiro, nós vamos receber aqui em Cambé os jovens do Presbitério Norte Paranaense. Sabáudia, Arapongas, Ibiporã. Vai ser um avivamento. Eu não gosto dessas coisas, então vai ser uma benção. E daí, a cada 3 meses, nós faremos em uma cidade diferente. Então, em fevereiro, a gente volta com tudo. Agradecer, como eu disse na oração sexta, os irmãos que fizeram a campanha, nem que não foi todos os dias aqui na igreja, mas na sua casa, e consagraram os primeiros 12 dias ao Senhor. E entenda que tudo que você semeia no reino dos céus, eu disse isso sexta-feira aqui. Às vezes a gente ora e acha que, porque a gente é humano, eu estou orando, mas Deus não está escutando. Irmão, presta atenção na coisa. Toda oração, toda súplica que você levanta ao céu, Deus escuta. Não quer dizer que Ele vai responder, e nem naquele momento, mas Ele escuta. Então, nem uma lágrima derramada na presença do Senhor é perdida. Nem uma oração é perdida. Então, nós vamos continuar todo esse ano novamente orando na sexta-feira. Então, semana que vem só tem sexta-feira de oração. Em fevereiro, nós voltamos com todos os ministérios e a gente vai avisando no grupo da igreja. Queridos irmãos, se algum irmão não tiver no grupo da igreja, lá no WhatsApp, me avisa a pastora Ruth. A pastora Ruth é a secretária da igreja. Avisa que a gente vai estar fazendo o cadastro de vocês. Porque às vezes a gente tem as atividades e os irmãos não estão sabendo porque não estão no grupo. Eu mesmo coloquei alguns irmãos aí em dezembro. E inclusive, se você não passou seu cadastro para a gente ver a data de aniversário e tudo mais, os irmãos me ajudem. Porque família é assim, às vezes a gente esquece um negócio ou outro. São muitas pessoas, mas para isso que a gente tem os irmãos, para estarem lembrando a gente. Amém? Então, sem mais delongas, olha, são 19h59 horário de Cambé. Semana que vem volta o Ministério Infantil, Ruth? Dia 1º semana que vem. Volta o Ministério Infantil, os nossos kids, anjinhos, vão ficar com a gente hoje aqui ainda. Então, ajudem o pastor. Tem uns que já estão olhando assim. Ó, princesinha Isabel. Ajuda o pastor. Então, escutem a palavra de Deus hoje. Os jovens, quem está faltando aí, manda mensagem, viu? Acabou as férias. Manda mensagem para geral. Quem não vem no culto. E então, ajuda a gente com as crianças. Fiquem tranquilos, eles são crianças. Se precisar de alguma coisa, peça para os nossos diáconos. Para os nossos irmãos, a gente vai estar ajudando vocês. Vamos meditar na palavra do Senhor? Então tá bom. Então abra sua Bíblia em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 60. Do 60 até o 69. Projeta para mim, por favor. João, capítulo 6, versículo 60. Nós teremos a nossa promoção também. Acompanhe os nossos grupos da igreja. Tá bom? Ajudem a gente. Pastor, por que vocês estão fazendo com tudo esse negócio de promoção, irmãos? A gente está juntando dinheiro para os projetos que a gente tem e fazendo as reformas da igreja, tá? Eu acho que eu tenho um pouco de crédito com vocês, né? De tudo que a gente construiu nesses anos. Então a gente administra com muito temor
os recursos da casa de Deus e nós pretendemos aumentar as coisas necessárias. Por exemplo, questão do estacionamento. Os irmãos sabem que o estacionamento não é nosso, é do nosso amado irmão Adriano e a irmã Né. Eles cedem para nós, a igreja não tem estacionamento. Então a gente tem vários projetos para conseguir, ou esse aqui, ou fazer uma proposta futuramente, não sei. Para a gente poder fazer as coisas, tá? Eu estou justificando porque às vezes os irmãos pensam, para que o pastor faz promoção? Tudo tem uma finalidade. Ainda temos bastante coisas para fazer. O ano passado, o nosso construtor ali, engenheiro, Matheus Sala, para pegar ele é só, sei lá, porque é muita construção que ele tem na vida dele lá. Os clientes não dão um ar para ele. A gente nem fez os banheiros ainda, porque é algo relativamente uma obra grande, né? Porque tem que mexer e etc. Então tem bastante coisa para fazer. Vamos continuar caminhando. Amém? Glória a Deus que a gente tem aí em cima está fresquinho. A gente tem um lugar climatizado, a casa do Senhor. Esse ano a gente vai colocar um ar-condicionado ali no salão também para as atividades. Inclusive, em fevereiro, a gente tem o nosso churrasco dos homens. Ué, você acha que vai ficar sem? Não, as mulheres se viram, os homens. A gente tem o sacrifício de Abraão. Não vai ser no final de fevereiro, porque tem o negócio dos jovens. Uma semana antes. Pastor, eu não tenho dinheiro. Vai ter sim, irmão. Só um pouquinho de carnezinha. Passa o cartão, depois você paga. Mas paga, viu? Paga que senão vai pro Serasa depois. Amém? Sem mais brincadeiras agora. Vamos meditar na palavra do Senhor. João capítulo 6, versículo 60. Diz assim. Todos acharam? Quem não achou, acompanhe no telão, por gentileza. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Será que, pois se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho disto. Ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não me for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vocês me abandonar? Porventura vocês querem se retirar também? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pai, obrigado, Senhor, pela leitura maravilhosa da tua palavra. Espírito Santo, meu amor, amor da minha vida, me ajuda a transmitir isso ao coração dos meus irmãos. Aquilo que o Senhor queimou tão forte no meu coração. Me dá graça, Senhor. Use a minha boca apenas. E que nós possamos ser edificados e alcançados por Ti. É o que eu te peço agora em nome de Jesus. Amém. Pode apagar essa luz do meio, por favor. Nós vemos nesse texto aqui que Jesus tinha andado sobre o mar. Depois Jesus começa a fazer um discurso que ele era o pão da vida, porque muitos discípulos, muitas pessoas foram atrás de Jesus. Muitos foram atrás de Jesus e procuraram ele e não acharam. Ele tinha ido para o outro lado do mar. E chegaram até Jesus e Jesus falou assim: ei, eu sei que vocês estão aqui atrás de mim. Não é pelos sinais que vocês viram. É só por causa da comida e só por causa da bebida. E Jesus falou: vocês não têm que ficar
lutando e querendo a comida e a bebida, porque isso perece, isso passa. Vocês têm que vir até mim por uma comida, por um pão eterno, porque ele falou, eu sou o pão da vida. E ele começa a dizer, você tem que comer da minha carne, beber do meu sangue. Você tem que ter comunhão, parte comigo. E ele começou a dizer isso, porque as pessoas só iam até Jesus por interesses materiais. Naquele caso era pão e bebida. Eles queriam comer e beber. Não é muito diferente, talvez, de hoje. Que muitos de nós, a gente só vem até Deus quando precisa de algo. E nas quase 100% das vezes, algo material. Mas Jesus disse, não. Vocês têm que vir até mim, porque eu tenho algo a oferecer para vocês. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. E eles ainda falaram, dá um sinal para a gente. Assim como Moisés fez no deserto e mandou o maná. Ele falou, eu vou dar um sinal para vocês. Se vocês estão vendo as coisas e não creem, eu desci do céu e eu vim para dar vida a vocês. Eu sou o pão da vida. Comam da minha carne e bebam do meu sangue. Os discípulos começaram a dizer aqui, murmuraram entre eles, falando, como assim? Duro essa palavra. E eles ficaram escandalizados com o que Jesus disse. E muitos deles começaram a abandonar Jesus. Porque não sei se passaram mais de 2000 anos e nós estamos numa realidade que muitas vezes muitas pessoas se escandalizam por causa de outros motivos e abandonam Jesus. A palavra é dura, vou abandonar Jesus. Eu fui exortado, eu vou abandonar Jesus. Por causa de pessoa, eu não sei, eu vou abandonar Jesus. E Jesus pega e completa. Ele olha para os seus 12 discípulos e fala assim, ei, vocês também estão a fim de me abandonar? Vocês querem ir junto? Se fosse hoje a famosa frase popular, a porta da casa é a serventia. Jesus falou assim, vocês estão escandalizados que eu falei que eu sou o pão da vida? Vocês têm que beber de mim e comer de mim? Vocês querem ir junto? Pedro, sempre Pedro. Senhor, para onde eu irei? Para onde eu vou? Para onde eu posso ir? O Senhor acabou de falar. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem o que é preciso para nós continuarmos a nossa jornada. Nós não temos para onde voltar. Nós não temos para quem ir. Só o Senhor tem a salvação. E depois dessa pequena exposição do texto e do contexto que eu li, eu queria falar com vocês sobre exatamente o que está projetado, se chama destino. Isso veio ao meu coração antes mesmo de eu viajar. Os destinos que nós tomamos na vida. E o destino aqui que eu estou dizendo, não seria necessariamente, o meu destino de fazer algo na minha vida. Não, é a direção, é o caminho que a gente percorre. É o caminho que nós estamos percorrendo, ou o caminho pelo qual nós andamos. Então por isso que ali tem algumas placas de sentido, de sinalização. E se eu te perguntar, quais estão sendo os seus destinos ultimamente? Para qual caminho hoje a sua vida está trilhando? Aonde você está? Esse caminho que você está olhando agora, você está trilhando no sentido de quê? De quem? Para quem? Em que direção você está caminhando? Ou em quantas direções? Para pensar, você caminhou até chegar aqui. Quantas direções você já caminhou na sua vida até chegar a este momento onde você está sentado nessa cadeira olhando para mim? Quantas direções você já caminhou até chegar aqui? Quantas vezes você, ao longo da sua vida, já mudou o seu percurso? Nós fazemos isso direto. Para onde essa rota que você traçou
no Waze da sua vida está te levando? Como diz, você chegou ao seu destino. E como diz a voz que eu coloquei no meu Waze, você chegou ao seu destino, parceiro. Amém. É a voz do baiano que eu coloquei no meu Waze. Qual a rota que você está andando agora? Nós podemos perceber que ao longo da nossa vida, nós vamos mudando o sentido. E indo e vindo várias vezes. Pastor, o que tudo isso tem a ver? Bem, eu vou conectar agora. Nós aprendemos com o apóstolo Pedro que ele passou inúmeras vezes pelo sentido aonde ele estava caminhando. Muitas vezes na vida do apóstolo Pedro, ele mudou o seu destino. Ele começou caminhando para um lado, ele mudou para outro lado, e ele passou por inúmeras mudanças até chegar ao local aonde Deus queria. Dentre os inúmeros personagens do Novo Testamento, Pedro é um dos que mais se destaca por sua humanidade. Seus erros e seus acertos chamam a nossa atenção, sendo temas de muitas lições de vida. O carinho de Jesus por uma pessoa tão comum como Pedro, tão cheia de falhas como Pedro, é o motivo, meus irmãos, que hoje pode nos dar esperança para nós nos espelharmos na vida desse apóstolo. Você está entendendo até aqui? Preste atenção, Jesus mudou o nome dele, de Simão, que significa inconstante, para Pedro, Petrus, pedaço de pedra, que o sentido que dá de rocha, de firmeza. Isso está lá em Marcos 3,16. E isso sinalizava uma grande mudança em sua vida. Deixa eu te perguntar, o que precisa ser mudado hoje na sua vida, no seu destino, na trajetória que você está caminhando hoje? Talvez você possa responder agora: pastor, eu estou caminhando no sentido correto. Amém. Mas e se você não estiver? Desliga ali o ventilador para mim, por favor. É uns negócios que vai me irritar. O que precisa? Glória a Deus. Pastor de vocês é assim mesmo. O que precisa mudar na sua vida? Para mudar o seu destino, a rota que você está caminhando hoje. Será que Jesus precisa ajustar alguma coisa? Será que Jesus precisa abrir os seus olhos para você ver que você está indo em direção ao beco sem saída? Ou a um lugar que você pode se machucar? Vamos ver algumas características da vida de Pedro. A profissão de Pedro: ele era pescador. Ele morava em Cafarnaum, ele foi um dos 12 apóstolos. Ele era casado. Nós falamos que Pedro era um homem comum, como muitos outros, como nós. E Jesus o chamou estrategicamente para ser um dos seus apóstolos. A personalidade de Pedro. Pedro, ele era impulsivo. Se você fosse identificando com Pedro aí, segura, irmão. Pedro era impulsivo. Era terno e afetuoso também. Pedro tinha estranhas contradições. O apóstolo Pedro, às vezes, ele era presunçoso. Às vezes ele era tímido. Às vezes ele era covarde. Às vezes ele estava pronto para o autossacrifício. E às vezes ele estava inclinado à sua autogratificação. O apóstolo Pedro era dotado de uma introspecção espiritual. Ele era também vagaroso a aprender algumas coisas importantes. O apóstolo Pedro fez várias confissões de fé em Cristo. E também o negou de maneira covarde. O apóstolo Pedro foi repreendido por Jesus e por Paulo. Muitos erros são destacados na vida de Pedro. Mas ele era uma pessoa cheia da vontade de viver para Jesus. Sempre estava seguindo o seu mestre. Deixa eu te falar uma coisa. Todos esses erros que eu falei de Pedro agora, nos ensinam que mesmo com todos os nossos erros, mesmo nós sendo pecadores, nós somos amados por Deus. Pedro não foi alguém perfeito. Pelo contrário, Pedro foi muito imperfeito.
mas Deus o amava. Pedro era o símbolo da humanidade, da fragilidade humana, da inconstância humana. O que mais nós vemos hoje na igreja é a inconstância. Não é assim? Uma hora está no alto, outra hora está no baixo. Alguém como Pedro, disposto a avançar e lutar com toda a força, e daqui a pouco estava querendo dar marcha ré e desistir. Alguém que tinha fé de andar sobre as águas, mas instantes depois, pela incredulidade, começava a afundar. Quem é este homem que diz que daria a vida por Jesus, mas em seguida o nega 3 vezes? Deixa eu te falar uma coisa, esse homem, ele mora em nós. Em nosso coração, em nosso peito, dentro do nosso peito, nós temos Pedro dentro de nós. Nós somos Pedro. Nós temos esse DNA dentro de nós. Quantas vezes você disse que ia fazer algo para Deus? E exerceu fé, e daqui a pouco esmoreceu. Você consegue ver as características que eu disse até agora serem similares ao que você já passou muitas vezes? A obra de Deus, ela está em movimento. E Ele tem um projeto que está executando em nossa vida. Mas Pedro, o apóstolo Pedro, é o nosso fiel retrato. Quantas vezes nós prometemos uma fé inabalável e no final revelamos uma covardia vergonhosa? Revelamos muitas vezes uma fé robusta e em seguida naufragamos de incredulidade. É isso que nós somos, Pedro. E por que eu estou dizendo isso? Vou repetir para você entender. Pedro mudou o destino da vida dele várias vezes, assim como nós mudamos o destino e a direção de nossa vida várias vezes, até que ele chegou aonde Jesus queria. E no texto que nós lemos, chegou a um ponto que foi no meio da jornada, se eu posso dizer assim, mais ou menos, que ele falou: eu não tenho para onde ir, eu tenho o Senhor. E eu quero discorrer com você sobre o chamado de Pedro e as trajetórias que ele teve. Lógico, de uma forma bem resumida. Isso vai nos ensinar e nos mostrar em qual caminho nós estamos andando hoje. Primeira coisa, Jesus chama Pedro para se tornar um discípulo. Quem era você antes de se tornar um discípulo de Jesus? Você lembra da sua vida antes de receber a Jesus como Senhor, como Salvador? Como você vivia? Bem, alguns aqui têm testemunhos de como viviam antes de se tornarem discípulos de Jesus. E nós sabemos que Pedro era filho de Jonas, irmão de André. Nasceu em Betsaida, cidade às margens do Mar da Galileia. Pedro era um pescador rude e letrado, mas ele tinha uma personalidade forte. Ele tinha o dom de liderança. Ele morava em Cafarnaum, aonde Jesus estabeleceu o seu ministério. Nessa cidade tinha uma grande empresa de pesca. E ele tinha sociedade com Tiago e João, filhos de Zebedeu. E Pedro foi levado a Cristo pelo seu irmão André. E como começou o chamado de Pedro? Isso está lá em Lucas capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Vou ler rapidamente. Certo dia, Jesus estava no lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, e o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas estão mais fundas e lança as redes de pesca. Simão respondeu: mestre, a gente se esforçou a noite inteira e não pegamos nada, mas porque é tu que está dizendo, eu vou lançar a rede. Quando fizeram isso, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles encheram os barcos. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim.
afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então talvez Pedro, até aquele exato momento, ele já era adulto, já tinha passado por muitas coisas na vida dele. E talvez o plano dele, o planejamento dele, o destino dele seria ter essa empresa de pesca e ser bem sucedido. Nunca ele imaginou que ele ia ser chamado pelo Filho de Deus para pescar homens ao invés de peixes. Então a primeira vez que ele muda a trajetória da vida dele foi esta. É como eu e você vivendo uma vida normal, em busca das nossas coisas, em busca das nossas coisas materiais, em busca de dinheiro, em busca de dar o melhor conforto para a nossa família, e não estou dizendo que isso é errado. E Jesus chega e fala: eu tenho algo maior para você, eu tenho algo melhor para você. Você quer vir comigo? E simplesmente ele estava indo para cá, figurativamente, e ele mudou, ele falou, a Bíblia diz que ele abandonou tudo, ele, Tiago e João, e mudaram a trajetória, e seguiram Jesus. E Jesus falou: ei, agora eu vou fazer você um pescador de homens. Eu não sei qual é o projeto de Deus para a sua vida, mas eu sei que quando Jesus chega na sua história, é necessário que você mude a trajetória. A palavra conversão diz exatamente isso. Eu estava indo em um sentido, e quando eu me converti, eu dei uma volta de 360 graus e fui ao outro sentido, em direção a Jesus. Então Jesus diz para Pedro: lança suas redes. E depois disse: eu quero te fazer um pescador de homens. Não tema, Pedro. E Pedro começa a seguir Jesus. E nós vemos o ministério, vocês que assistiram The Chosen, Pedro seguindo Jesus, e Pedro daquele jeito, eufórico, estabanado, querendo tomar frente de tudo. Não fala com o mestre aqui não, querendo proteger Jesus. E aí a gente vai caminhando, e lá em Mateus 16, 18, Pedro dá uma dentro e fala para Jesus que ele é o Filho de Deus. Porque muitos falavam: Jesus falou: quem dizem que eu sou? Uns dizem que você é Elias, que é o profeta, não sei o quê. E Pedro falou assim: tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro. Essa palavra Pedro é Petra, é um pedaço de pedregulho. E ele diz: sobre essa pedra, Jesus falou, sobre eu que sou a pedra, você, esse pedaço de pedra, sobre mim, sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Outra mudança de jornada, de sentido. Jesus falou assim: ei, eu estou mudando o seu nome agora. Jesus muda a sua trajetória. A palavra diz em Apocalipse que ele vai te dar um novo nome numa pedra, escrito uma pedrinha maravilhosa. E ele mudou o nome de Pedro. Falei: agora você é um fragmento, e você está vinculado a mim. Eu sou a pedra angular, eu sou a pedra que os construtores rejeitaram. E agora esse pequeno pedregulho está sobre mim, está comigo. E sobre você, sobre a sua vida, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. E Pedro continua a andar, continua na trajetória dele, seguindo a Jesus. E eu sempre brinco que Jesus tinha 12. Ele amava os 12. Ele ama nós todos. Dos 12 ele tinha 3. Pedro, Tiago e João no barquinho. E dos 3 ele gostava muito de João, que reclinava. Isso não é favoritismo, isso é quem resolve se achegar mais perto de Jesus. Mas Pedro estava lá entre os 3. E a gente caminha mais um pouco,
E a gente vê lá em Lucas capítulo 9, versículo 31, no monte da transfiguração. Por quê? Quem caminha perto de Jesus vive o sobrenatural. Alguém que até um tempo atrás estava lá pescando peixe, não pegava nada. Aí começou a seguir Jesus, ver as coisas, ver os milagres. Aí teve um nome alterado. E falou, ei, vou usar a sua vida. Sobre a sua vida eu vou edificar a minha igreja. Você vai ser um instrumento para mim. E aí ele fala assim, está caminhando comigo? Bora ver o sobrenatural. Está lá em Lucas capítulo 9, versículo 29 a 33. Enquanto orava, a aparência de seu rosto, de Jesus, se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses estavam se retirando, Pedro disse a Jesus, mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. É o que a Bíblia diz. Ele não sabia o que estava falando. Ele nem sabia o que estava falando, mas ele falou assim, tem que falar alguma coisa, Pedro, é impossível. Vamos fazer uma cabaninha aqui? Porque quem anda junto com Jesus, quem está na trajetória junto com Jesus, o seu destino é ver coisas sobrenaturais. Eu acho que ele ficou assim, meu Deus. Mas é engraçado que às vezes a gente está caminhando, eu falei de coisas boas. Ele foi resgatado por Jesus. Jesus deu um novo nome para ele. Ele viveu o sobrenatural com Jesus. E às vezes quando parece que está tudo indo tão bem, parece que não tem como nada dar errado, as coisas começam a dar errado. É assim que acontece? A gente na trajetória com Jesus. Às vezes a gente acha, nossa, eu estou no caminho certo agora. Ó, pode vir o capeta que eu pá! Mas de repente as coisas dão errado. Vamos caminhar mais um pouquinho. A gente vê que em seguida Jesus falou para os seus discípulos se reunirem e falou, eu vou lavar os pés de vocês. Chegou-se a Simão Pedro e ele disse, Senhor, o Senhor vai lavar meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, você vai entender. Disse Pedro, não, nunca o Senhor vai lavar meus pés. Jesus respondeu, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Respondeu Pedro, impossível. Então lava tudo, Jesus. Lava tudo então. Quer lavar os pés, lava a cabeça. Aí Jesus falou, não é necessário. Só lavar os pés, tá, Pedro? Você já está lavado, meu filho. É só os pés. E ele foi caminhando. Ali Jesus já estava ensinando uma lição de humildade para eles. Mas chegou um momento em que o destino de Pedro, a jornada de Pedro, não é o que ele havia esperado. Não é o que ele estava planejando. Não é o que ele havia imaginado quando ele parou de pescar e foi seguir Jesus. O Senhor Jesus chega e fala para eles, preparem um lugar, que eu vou fazer a última ceia com vocês. E eles participam da última ceia. E lá em Lucas capítulo 22, versículo 31 a 34 diz assim, Jesus falando que ele ia ser levado, que alguém ia trair ele. E os discípulos já começaram a falar assim, quem é? Quem é? Uns eu imagino falando assim, ó, sempre desconfiei dele. Eu imagino uns assim, olhando, ó, vale R$1. E ninguém sabia quem que ia trair. E o texto diz assim, Simão, Simão, Jesus dizendo, Satanás pediu para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Calma aí, bugou. Pedro andou tudo esse trajeto com Jesus, e Jesus falou que ele não era convertido.
Não basta você só vir à igreja. Não basta você só achar que está andando com Jesus. É preciso Ele ser dono do seu coração, dono dos seus dias e senhor das suas decisões. Pedro, quando você se converter, fortalece seus irmãos. Peneira autorizada. Eu só vou rogar a Deus para você não desfalecer. Peneira autorizada. Olha o que o texto diz. Respondeu Jesus. Versículo 33. Mas Pedro respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Pedro falou: eu vou para a prisão com você, Jesus. Eu morro pelo Senhor. Aí Jesus respondeu: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. E aí, a trajetória que estava linda, começa a não ficar do jeito que Pedro imaginava. Assim como é na sua vida. Acontece algumas coisas às vezes que você fala: isso não estava no script. Parecia que eu estava indo tão bem. E de repente aconteceu algo que está me levando por um outro caminho. Eu achei que eu era crente. Mas Jesus disse que eu tenho que me converter. Eu falei que morro por Ele. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho sede, Jesus. Mas Ele falou: compra de mim colírio aí. Você está cego, pobre, não tem nada. Você está morno, eu vou te vomitar. Não, mas como assim? Eu achei que eu era crente. E aí a trajetória começou a mudar o sentido. Então Jesus vai para o Getsemane e chama quem? Pedro, Tiago e João. E o texto diz em Marcos capítulo 14, versículo 32, que eles foram para um lugar chamado Getsemane. E seus discípulos sentaram, e ele falou: sentem-se aqui que eu vou orar. E ele levou consigo Pedro, Tiago e João, começou a ficar aflito e angustiado. E Jesus disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Disse para os seus discípulos: fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E ele dizia: Abba, Pai, tudo é possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a minha vontade, não como eu quero, mas como tu queres. E aqui o versículo diz que ele voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo Simão. E disse a ele: Pedro, você está dormindo. Você não pode vigiar comigo nem 1 hora, Pedro. Até uns momentos atrás ele era o super crente. Agora ele não consegue vigiar 1 hora de oração com Jesus. Para onde está indo a trajetória de Pedro? Para onde, que rumo está tomando a vida de Pedro? E Jesus vai orar novamente, e ele volta novamente, os discípulos estão dormindo, ele vai orar novamente e fala: é chegada a hora. E chega Judas, traz Jesus com um beijo no rosto. E aonde estava Pedro? Aonde estavam os discípulos? Todos se esconderam e fugiram. E diz que um ainda saiu correndo pelado. Estava com as roupas, saiu. Pedro até tentou. Estava meio dormindo. Cadê? Na orelha de Malcolm. Jesus falou: menos. Foi lá, colou a orelha de Malcolm de novo. E todo mundo foi embora. Para onde Pedro foi? Qual a trajetória da vida que Pedro teve naquele momento? Por que ele mudou a rota? Por que ele mudou a direção? Por que alguém que estava convicto para onde estava indo, de repente não sabia mais para onde ir? De repente fugiu. E aí Jesus é preso, escondido. E aquele alvoroço todo. E lá em Mateus capítulo 26, do versículo 73 ao 75, a Bíblia revela algo extremamente triste. Para mim, pelo menos. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Você fala
Você fala igual ao seu mestre. Você fala igual ao seu mestre? Você fala igual às palavras que vêm do Espírito Santo? Ali, Pedro começou, nesse evangelho, é citado algo que não é citado nos outros. Diz que ele negou, que ele desmentiu. Mas aqui em Mateus diz assim, ali ele começou a se amaldiçoar e a xingar. Eu não conheço esse homem. E imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que tinha lhe dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Para onde foi o rumo da vida de Pedro? Para onde foi o rumo da nossa vida? Qual foi o momento que a gente se perdeu? Que horas que a gente parou de olhar para Jesus e fugiu? Que horas que a gente parou de seguir o caminho? Olhar para o Senhor, ser conduzido pelo Espírito Santo, se acovardou e fugiu? Que horas que isso aconteceu? Quando foi o momento? Alguém que estava convicto há um tempo atrás, momentos atrás, agora estava traindo Jesus, xingando, para provar que ele não conhecia. E a palavra diz que Jesus, em um texto diz que Jesus, quando Pedro negou, Jesus olhou e fitou os olhos dele de longe. E olhou dentro dos olhos de Pedro. E Pedro saiu correndo e chorando amargamente. Por que de repente? Por que de repente tudo que estava indo bem, um destino tranquilo, uma caminhada maravilhosa com Jesus, vendo milagres, vendo sobrenatural. Ele recebeu a autoridade de Jesus para sair e curar no nome dele. Porque que de repente tudo muda. O destino dele mudou. A direção dele mudou. E a Bíblia diz que ele voltou a pescar. Porque quando você para de olhar para Jesus e o abandona, você quer voltar para a sua velha vida. Você quer voltar para as velhas práticas. Você fica sem rumo, sem direção, sem perspectiva, sem projeto, sem sentido. E a segunda coisa que me chama a atenção é que mesmo se eu e você fizer isso, como uma vez eu já fiz também, Ele não nos abandona, Ele não desiste da gente. Pedro voltou a pescar. Pedro abandonou tudo. Só que Jesus passou por tudo sozinho. Ele foi chicoteado, Pedro não estava lá. Ele caminhou rumo ao caminho do Gólgota. Outro Simão carregou a cruz de Jesus, Pedro não estava lá. Ele estava naquela cruz pendurado, Pedro não estava lá. Ele foi sepultado, Pedro não estava lá. Ele ressuscitou, Pedro não estava lá. Mas depois que Jesus ressuscitou, ele falou, chame os discípulos e a Pedro. Jesus nunca vai esquecer de você. Mesmo que você o abandone, Ele quer te chamar de volta para um lugar maravilhoso de comunhão, de amor. E quer te trazer ao destino correto. Porque Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um projeto para a sua vida. Ele tem algo que eu e você não sabemos, mas Ele planejou. Talvez eu estou olhando só aquela direção. Eu tenho tantos problemas na minha vida. Eu tenho tantas aflições. Minha alma está doendo tanto que eu não consigo enxergar um outro caminho de luz que está ao meu lado. Eu estou olhando apenas o caminho de trevas. Mas Jesus quer nessa noite falar, ei, seu destino é comigo. Mude a rota. Mude a direção. E a gente vê em João capítulo 21, do versículo 3 ao 10, que Pedro voltou a pescar e o texto diz assim, vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco naquela noite e não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram
e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, lançou-se ao mar e saiu nadando em direção a Jesus, desesperado. Os outros discípulos vieram do barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E Jesus disse: traga alguns peixes que acabaram de pescar. Talvez, você imagina Pedro, depois de tudo isso, Jesus chega e chama, ele falou: ele vai acabar comigo. Eu cheguei lá e falava: você é um covarde, você me abandonou, você não disse que ia morrer por mim, você não disse que ia ficar comigo até o final, você não disse que me amava, você me abandonou. Mas o que Jesus fez? Nada disso. Porque Jesus não esmaga a cana quebrada. Jesus não vai acabar com você. Enquanto tiver oportunidades, Ele vai estar com a mão estendida, dizendo: mude o seu destino, altere a sua rota, volte para o projeto que eu estabeleci para a sua vida. E Jesus reencontra Pedro. Entenda uma coisa, Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. E esse braseiro que é citado no texto, ele é citado apenas 2 vezes. Esse braseiro, ele é citado nas escrituras quando Pedro estava naquela fogueira e negou Jesus. E esse braseiro é citado nesse outro texto quando Jesus restaura Pedro. Porque ele fala: Pedro, aonde você fracassou, é aonde eu vou te restaurar agora. Foi naquele braseiro. Você lembra desse braseiro, Pedro? Eu estou te restaurando agora. E ele chega e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E essa pergunta, tu me amas, no original, ele usa o termo agapau. Pedro, você me ama com amor sacrificial? Pedro fica assim e fala: não, Senhor, eu te amo filéu. Eu te amo como um amigo. Eu achei que eu daria a vida por você, mas eu não consegui. Pedro, você me ama mais que os outros, como você disse? Você achou que era o cara? Não. Eu gosto muito de você, Jesus. Jesus pergunta 2ª vez: Pedro, agapa-me. Pedro fala: Senhor, filéu, eu gosto muito de você. E aí Pedro fica muito triste na 3ª vez que Jesus pergunta, porque Jesus muda a palavra. No original Jesus fala assim: Pedro, filéu, você me ama, você gosta muito de mim, será que pelo menos isso você tem? E Pedro diz: Senhor, eu te amo, o Senhor sabe do meu coração. E ali Jesus restaura a vida de Pedro. E entenda uma coisa: toda vez que você descobre que realmente você ama Jesus, com o seu coração, você está habilitado para apacentar as ovelhas de Jesus. Jesus disse a Pedro: então vai, apacenta as minhas ovelhas. Vai, cuida das minhas ovelhas. E Pedro então altera novamente a rota dele. Alguém que caminhou, alguém que fracassou, e alguém que foi restaurado e se torna um apóstolo de Jesus. Pedro se torna um gigante de Deus. A Bíblia diz que lá em Pentecostes, Pedro foi fortalecido pelo Espírito Santo, recebeu sabedoria, fez uma pregação, alcançou muitas pessoas. Agora aquele homem se tornou ousado e corajoso. Agora se tornou um vaso de bênção para os enfermos. Passou a orar de maneira eficaz. Agora Deus o qualificou para se tornar um portador do Espírito Santo aos gentios, assim como Paulo. A grande transformação na vida de Pedro espelha a conversão experimentada por todo aquele que conhece o poder de Deus em sua vida. Isso nos inspira que é possível mudar. Não importa a rota que você está caminhando hoje, é possível alcançar o destino que Jesus deseja para a sua vida. Agora aquele que
achou que tinha sido descartado, que tinha perdido Jesus, que tinha sido fracassado, agora está fazendo milagres através da vida dele, curando o aleijado, como em Atos. Estava no episódio da morte de Ananias e Safira, doentes eram curados pela sombra de Pedro. Teve até a ressurreição de Dorcas. Isso nos mostra o destino e a trajetória de um homem totalmente transformado por Deus. Você já se perguntou alguma vez na sua vida por que as coisas não acontecem na minha vida do jeito que eu imagino? Por que eu estou indo na igreja, eu faço as coisas, eu sou até uma pessoa boazinha, não faço mal a ninguém, não chuto cachorro. E por que as coisas não dão certo para mim? Será que é porque você está indo na trajetória errada? Será que o caminho que você está andando é o que Deus deseja para a sua vida? Será que o destino que você traçou, a rota que você colocou no eixo da sua vida, é a que Jesus deseja? E o mais interessante é que aquele que negou a Jesus, agora morre por Cristo. E Jesus falou: ei, você me negou da primeira vez, lá naquele braseiro. Mas vai chegar o momento em que você não se domina mais. Você não manda mais na sua vida. Eu comando a sua vida, eu guio a sua vida. E você vai ser levado para onde você não quer. E você vai ter a morte. E vai ter uma segunda chance de me honrar. E nós sabemos que Pedro vive. E no final da vida dele, no ano 64 depois de Cristo, na perseguição de Nero à igreja, lá em João capítulo 21, 18 e 19, Pedro é levado ao martírio. E os historiadores dizem que Pedro diz assim: eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Me coloca de cabeça para baixo e me crucifica. E eu te pergunto, nós somos pessoas comuns, assim como Pedro também era. Mesmo apesar dos nossos erros, nós podemos ser chamados pelo Senhor e experimentar essa transformação em nossas vidas. Jesus nos ama mesmo com as nossas falhas. A grande pergunta é, eu vou insistir nisso, para que isso fique gravado no seu coração: para onde você está indo? Qual destino você está caminhando? Você está vivendo uma vida em busca de quê? De coisas ou de Jesus? Porque a gente é muito bom de decorar versículo e falar: buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que a gente busca as demais coisas. Para onde eu e você estamos indo? E quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, foi exatamente no momento em que nós não estamos muito bem. E a nossa cabeça, ela fica planejando coisas. Você não é assim? E se eu fizer aquilo? E se eu fizer aquilo? E se eu for para lá? E se eu for para cá? E se eu for lá? E se eu for lá? Como diz o Salmo 139, se eu subir ao céu, tu estás. Se eu esconder minha cama, lá no abismo o Senhor está. Se eu for para a profundeza do oceano, lá tu estás. E o texto saltou ao meu coração. O que Pedro disse: para onde eu irei? Eu não tenho mais para onde voltar. Para onde eu fugirei da tua face? Eu não tenho para onde voltar. Porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele é o pão da vida. Só Ele é a água viva. É só Ele que vai preencher as mazelas e a tristeza do nosso coração. Mas se a gente decidir deliberadamente mudar a rota, alterar o destino, ir para o lugar aonde Ele não quer, nós iremos sofrer as consequências. Mas veja como foi com Pedro. Jesus não desistiu dele. E Jesus não desiste de você. Avalie para onde você está indo. Estamos no começo do ano. Qual caminho nós estamos percorrendo? O que nós estamos buscando? Qual rota, qual destino? Louvor. Você entendeu, meu irmão? Amém?
Eu tenho certeza que é uma mensagem mais reflexiva hoje, mas a intenção é esta. É de você pensar para onde você está indo e para onde você deseja ir. Eu sei que se eu tirar a vontade dele da minha vida, eu estou frito, eu não sei o que eu faço. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer. Eu vou voltar para onde? Para o mundo do pecado? Eu vou voltar para onde? Porque no mundo você tem momentos, mas no outro dia o vazio no seu coração é imenso, é gigantesco. Mas com Ele, mesmo em meio às adversidades, Ele preenche isso aqui com uma paz que vem dEle, com uma alegria que vem dEle, com uma força que vem dEle para você continuar caminhando. Comece a orar, comece a dizer: para onde eu vou, Senhor? Aonde eu quero chegar no caminho que eu trilho hoje? Daqui 5 anos, aonde eu vou estar? Como eu vivi os últimos 5 anos da minha vida? Como eu quero viver os próximos 5 anos? Aonde eu quero chegar? Comece a orar e falar com seu Senhor. Comece a dizer a Ele. Porque realmente, se a nossa vida está baseada em coisas, você não vai entender muito bem essa mensagem, ou vai achar ela de pouca importância. Mas as coisas passam. E Jesus deixou claro: vocês querem ir também? Mas Pedro respondeu o que eu e você devemos responder hoje: Senhor, eu não tenho para onde ir. Só Tu tem a direção para a minha vida. Só Tu tem o destino para a minha família, para a minha história. Só o Senhor conhece os meus sentimentos. Para onde eu poderia ir? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Orem, falem com o Senhor. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma cabra e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Orem, orem, orem. Falem com o Espírito Santo. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças de eu afundei meus barcos no cais. E Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu
meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias, disse, vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Deixa eu orar com você. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós somos eternamente gratos a Ti, Senhor. Ó Deus, pela Tua igreja reunida nessa noite, nós aprendemos, ó Deus, nessa noite que podemos ter problema na nossa trajetória, podemos ter mudanças de direção, podemos até errar muitas vezes, e aprendemos que o Senhor não desiste de nós. Senhor, o projeto do céu nunca falhou. O projeto do céu foi restaurar aquele que foi feito à imagem e semelhança do Criador, isto é, nós. E o projeto do céu cumpriu isso através de Jesus. Não importa, Senhor, os nossos erros na caminhada. É como foi dito, o Senhor não vai desistir de nós. Deus, eu coloco a igreja diante da Tua presença mais uma vez. Eu coloco o Teu povo diante de Ti mais uma vez, Senhor. Ainda que escorregarmos, Deus, firma os nossos pés novamente. Ainda que vacilarmos, nos ajuda, Senhor, a restabelecer as forças que podem estar sendo minadas. Deus, existe neste lugar hoje pessoas que precisavam ouvir, assim como eu, esta palavra, para fortalecer, Senhor, a nossa fé, a nossa intimidade, a nossa comunhão com o Senhor. Deus, eu oro com o Teu povo nesta noite e peço, Senhor, que visita cada coração. Visita cada coração, Senhor, visita cada coração. Senhor, não deixa que nós saímos daqui da maneira que entramos, mas que sejamos fortalecidos, sejamos fortalecidos, sejamos fortalecidos. Se você pudesse colocar de pé, nós já estaremos orando, concluindo essa oração. E eu quero pedir para que você continue orando comigo. Não desista de orar, não desista de falar com o Senhor, porque o Espírito Santo, Ele está nessa noite visitando e queimando o teu coração, alegrando a tua vida, te dando direção, te mostrando o caminho a ser seguido. Ainda que você esteja ouvindo vozes dizendo que não está certo, que o caminho é por aqui ou por ali, ouça a voz do Espírito Santo nessa noite. O Senhor é o seu caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por isso o Senhor nessa noite te convida a continuar caminhando com Ele. Espírito Santo, eu peço nessa noite, visita o coração de cada um dos teus filhos e abençoa, Senhor, para a glória do teu nome. Senhor Jesus, leva-nos em paz para os nossos lares. Nos conceda, Senhor, uma noite de vitória, uma semana abençoada. Guarda os teus servos, Senhor, ao longo dessa semana. Pai amado, que sejamos fortalecidos cada dia, ainda que
sejamos bombardeados com alguma dificuldade, com algum problema, mas que possamos lembrar que o Senhor é quem nos fortalece, que o Senhor é aquele que está conosco, e nada pode vencer o Senhor, porque o Senhor é muito mais poderoso do que qualquer coisa que existe na natureza, no mundo, porque o Senhor é criador da natureza. Deus, eu peço que o Senhor abençoe o teu povo, leva em paz, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos juntos, digamos amém. Aplauda o Senhor bem forte e tenha uma semana.